Quando a gente fala sobre todo esse escândalo que está escancarado nos nossos olhos e que nos chega assim a deixar arrepiado de raiva, a gente imagina que é só isso. Mas, moçada, é só a ponta do iceberg. Vamos começar aqui pelo impacto, né? A Iris Barros, ela comentou assim nos meus stories lá no Instagram. Achei super injusto. E o INEP me vem anular 3 questões, sendo que foram quase 15 questões idênticas. Uma injustiça. Absurdo, né, pessoal? Ainda a Nick falou pra mim o seguinte, ó. Tinha acertado as 3 anuladas, professor. Acho uma falta de respeito com o estudante de bem. Passei o ano inteiro estudando, em média 8 horas por dia, para no final das contas correr o risco de perder a minha vaga por causa de uma decisão péssima do INEP. Moçada, enquanto isso, o rapaz, o universitário, que entrou pra medicina, vai saber como, né? A vaguinha na medicina dele foi como? Foi estudando ou foi conseguindo questões vazadas, né? Enquanto isso, enquanto que você está aí preocupado com a sua vaga, que estudou 8 horas por dia durante 1 ano ou mais, ele está fazendo aqui esse tipo de vídeo. Que inclusive esse vídeo aqui já foi apagado do Instagram desse rapaz. Já foi apagado, ele já deve estar ali com o advogado e fala, pô, apaga essas porcarias todas aí. Mas essa é a prática de um estudante que se diz o revolucionário da educação. O cara disse que ia democratizar a educação, presta bem atenção, democratizar a educação, falando que a pessoa não precisa estudar para acertar 40 questões do Enem. Tem noção do quanto absurdo é isso, pessoal? Para mim, é o pior vazamento de toda a história do Enem. Não, barbaridade. Enquanto isso, tá? O INEP, o que ele fez? Não, está aqui a favor dos alunos, falando, a gente vai investigar muito seriamente, a gente vai anular a prova do Enem das pessoas que compraram o vazamento das questões, vamos punir exemplarmente essas pessoas que venderam questões. Não, o que o INEP faz? Não, vamos anular 3 questões. 3 questões. Isso é, para mim, um dos maiores absurdos, porque no mínimo são 10. Na verdade são umas 15, tá? Mas estou botando que no mínimo são 10 questões que caíram nesse Enem e que foram trazidas aí para essas pessoas que compraram esse vazamento, né? E aí o que a gente espera do ministro da educação, né? Que esteja do nosso lado. Aí o ministro, o único pronunciamento que eu vi o Camilo Santana fazer é o seguinte: o pré-teste é elaborado pelo INEP em anos anteriores com itens são as questões, né? Que podem ou não caírem na prova, que é para exatamente garantir a qualidade do item que é aplicado no Enem. Então, é por isso que nós acionamos a Polícia Federal, para que as pessoas que fazem este pré-teste, e não pode, né, ter essa questão de confidencialidade. E ficou mais ou menos por isso, sendo que a PF vai investigar, mas ele não se colocou no lugar do aluno que está prejudicado. Eu fico pensando, porque, pô, gravar um curso, educação é coisa séria, moçada. O meu curso de biologia, a gente pensa, pô, vou explicar detalhadamente, passo a passo, tá? São muitas horas de videoaulas, para os alunos realmente entenderem e aprenderem. A gente vê uma nota dessa aqui, a gente se sente completamente desvalorizado. Imagina você, estudante, que tem 8 horas de estudo por dia, que o sonho da sua vida é passar num determinado curso, tipo, sou medicina, professor, vou passar medicina. Aí tu fica 2, 3 anos tentando, enquanto que uma desgraça dessas consegue um vazamento de questões e vem. E, cara, o que é mais incrível é que ele se gaba por estar cursando medicina. Só que uma pessoa que faz isso, é óbvio que entrou em medicina porque decorou questões que caíram no Enem. Eu fico completamente chateado com isso. 2 são as questões principais que foram copiadas em biologia. Uma delas lá é das espécies endêmicas, né? Cara, que é absurdamente parecida com a questão que vazou. Então uma pessoa que comprou isso aí, que realmente viu que teve esse vazamento, percebeu e foi lá e gabaritou sem nem saber o assunto. Tá? Então tu que estudou, você está sendo palhaço aí. Eu que ensinei, eu estou sendo palhaço. A questão da fotossíntese, que é considerada uma questão complicadinha, né? Vamos botar média, porque uma das primeiras coisas que a gente fala quando explica a fotossíntese é que a água é a doadora de elétrons. A fotólise da água, a quebra da água, é para doar elétrons, hidrogênios, e o gás oxigênio, que é liberado pela fotossíntese, também vem da água. A gente fala isso, tá? É claro, quem pouquinho estuda sabe. Mas tu imagina que uma desgraça vende essa questão e possibilita que alunos que nunca estudaram fotossíntese, que nem sabem o que é fotossíntese, acerte uma questão que não é uma questão barbada, tá? Então, troço assim, ó, é de outro mundo, pessoal. A questão é o seguinte, ó, existe um movimento aí, a Ive Cardoso mandou para mim, eu tô recebendo muitas mensagens no Instagram, tá? Eu não consigo ainda responder todas, então
@professor Samuel Cunha, se você quiser mandar mensagem, se você tiver indício, são muitos arquivos que a gente tem, colegas da biologia, outros professores que também estão colaborando aí, enviando para jornalistas, enviando para a justiça, para que algo seja feito, né? Mas então, a Ive Cardoso, ela mandou uma mensagem para mim, e ela disse que estão com um movimento aí que é Anula Enem. Eu vou deixar aqui a mensagem dela, o @ também, se vocês quiserem seguir. Volto a dizer, eu acho pouco provável que o Enem seja anulado por um motivo simples, é muito valor. Estamos em um ano de eleição federal, ano que vem, né? Ano que vem é eleição federal. Um Enem cancelado por um escândalo desses ia cair muito mal para o governo. E é mais ou menos aí o que a gente deveria lutar, né? Pô, isso não é possível, né, pessoal? Não estou falando governo direita, esquerda, estou falando algo estrutural. Não poderia uma prova facilitar alguns alunos que se ligaram que as questões são iguais. E muito menos um aluno que faz essa prova aí, que é para testar as questões, que já estão na faculdade. Muito menos um aluno desse poderia utilizar dessas questões para fazer a venda de cursos, de mentorias milagrosas. Moçada, aqui cai, só um parênteses, pelo amor de Deus, não acredite. O que mais tem hoje em dia, nos últimos anos, surgiu muitos professores, que se dizem professores, que não são porcaria nenhuma, né? Que vendem cursos milagrosos, às vezes um professor, que não é professor, volto a dizer, que quer explicar todas as matérias para os alunos, e que na verdade é uma baita furada. Os caras estão vendendo sonhos que não são atingíveis, tá? Não tem como você chegar e vender uma aprovação. E aí o que acontece? A dor do aluno, às vezes já está 2, 3 anos tentando passar em medicina, que é um curso completamente difícil, acaba caindo nessa fala dessas pessoas, nesses coaches aí de Enem, e vê que não é nada disso, pessoal. Ah, mas pariu, cara, tem uma didática boa, eu aprendi o conteúdo. Tu não aprendeu o conteúdo, cara. Ele falou algo tão superficial, essa pessoa, tão chulebrenta, que você acha que aprendeu todo o conteúdo, mas na verdade você não sabe porcaria nenhuma daquele conteúdo, de tão superficial que ele é, você acha que aprendeu algo. Moçada, volta a dizer, a educação é algo sério. Para você aprender algo, tem que ter uma internalização desse conhecimento. Você tem que conseguir enxergar ele em todos os sentidos. E o que está acontecendo aí não é isso, tá? Não é isso. Muito bem. Bom, aí o que acontece, né, pessoal? Aqui nós temos um grande problema, tá? Porque eu vou resumir para quem não sabe. Esse cara que se diz mentor, que se diz mentor do Enem, ele fazia o... presta bem atenção, isso aí é um fato, tá? A gente tem as provas e já tá com as autoridades. Ele oferecia R$10 ou R$15 para os alunos que iam fazer essa prova, para avaliar, né, a questão no início da graduação lá, e ele falava assim, tia, eu te dou R$10 por questão decorada. Se você me passar essa questão, eu te dou 10 pila lá, tenta decorar o máximo de questões, você vai ganhar uma graninha, e ok. Ok, ele foi juntando lá essas questões, foi fazendo, hoje ele tem 900 questões, parece, que foi feito desse teste, né? Bom, para quem ainda não está sabendo bem o que aconteceu, é o seguinte, alguns dias antes da prova do Enem, esse tal de mentor do Enem, ele abriu uma live no YouTube, e nessa live, algumas questões foram quase que idênticas às questões que caíram na prova do Enem. É óbvio que no primeiro dia vazaram também, no material dele devia ter, tá? Só que ele fez no segundo dia porque essas pessoas que fazem isso, eles querem ganhar a grana, eles querem ganhar o teu dinheiro. E aí o que eles fazem? Eles, vou jogar lá algumas questões para que os alunos vejam que realmente eu sei as questões que vai cair para ganhar dinheiro e lucrar em cima de ti numa coisa que é completamente imoral e provavelmente ilegal. Tá? Então o que ele fez? Existe uma prova que é para avaliar, né, os alunos que estão no início da graduação. E essa prova que é para avaliar esses alunos, esses calouros aí, elas são também utilizadas para testar as questões que podem vir a cair na prova do Enem. E aí para elaborar ali o TRI, o famoso TRI, o nível de questão e tudo mais. Muito bem. Então esse cara, esse cidadão, que a gente não pode dar palco para ele, porque ainda existem pessoas que vanglorizam ele, incrivelmente, né? Esse cara oferecia 10, 15 reais por questão decorada por esses universitários que faziam essa prova. E obviamente as pessoas, tá aqui a prova, entregavam escrito ou por áudio para ele transcrevia e falava, tá, essa aqui é uma questão, toma aqui teus 10 pila. É óbvio que, eventualmente, se o INEP, de uma maneira errada, fazia esse teste para testar as questões do Enem, eventualmente algumas questões eram do Enem. Isso pode, gurizada, responde para mim, isso é normal acontecer numa avaliação séria que é o Enem? Óbvio que não. Então o que aconteceu aqui? O INEP fez o quê? Cancelou apenas 3 questões, fez uma cortina de fumaça, deu uma notinha ali, falou que vai ser investigado e nunca mais se manifestou. Tá? O que ocorre agora é uma grande repercussão nacional, porque os 99,9% dos alunos que fizeram a prova de forma honesta estão nesse momento, e com toda razão, se sentindo prejudicados. Imagina você, que fez a prova, que estudou, que levou a sério, sabendo que talvez a vaga no curso do teu sonho está sendo liberada para um aluno que comprou a desgraça de um vazamento de questões.
Cara, se isso aí, ô Camilo Santana, se isso aí é coisa rasa, é coisa pouca, se você quer passar pano em cima disso, véio, você tá no lugar errado. Vai embora, velho. A gente tem que ter uma investigação séria em cima disso. A gente espera o posicionamento sério das autoridades. Porque, pessoal, assim, aqui eu nem quis, obviamente eu nem quis aqui, botar todo o material. Se tu entrar no X, né, no antigo Twitter, você vai ver centenas, milhares de prints, de conversas, de grupos, dessa prática que acontecia e que acontece, que aconteceu agora no Enem 2025 e que aconteceu nos anos anteriores. Esse ano só veio à tona porque esse cara aí, que eu acredito até que tenha uma certa incapacidade intelectual, para não falar outra coisa, foi fazer, nas vésperas da prova, uma live liberada. Que inclusive outras pessoas que vêm dessas questões devem estar de cara com esse aí agora, porque isso não vai mais poder acontecer. Até se nada acontecer, quem é que vai acreditar no Enem 2026? Se nada acontecer, quem vai acreditar no Enem 2026? E essa resposta, por isso que eu falo para vocês o seguinte, ó, vai no INEP, né, no Instagram, no X, nas redes sociais do INEP, do Camilo Santana, do MEC, e enche lá de mensagens, exigindo respostas. Eu vi alguns políticos também encaminhando, né, solicitação, encaminhando as autoridades competentes que tem algum esclarecimento, então cobre os seus políticos, a gente tem que fazer um movimento, porque senão isso vai acontecer o seguinte, ó, acabou, passou isso aí, esfriou, até por eles, olha só como são, eles adiantaram o gabarito oficial do Enem, que ia sair na quinta, saiu na quarta-feira, adiantaram por quê? Porque se eu botar o gabarito lá, adianta isso aí, vão abafar isso aí, porque no momento que sai o gabarito abafa. A gente não pode deixar, porque se isso literalmente nada acontecer e a gente desistir de seguir insistindo para as autoridades, isso vai esfriar. E aí o que vai acontecer lá no ano que vem, quando sair o resultado oficial do Enem, e quando sair o SISU, vai ter mais um pico de indignação, só que já vai com menos força, e aí esfria de novo, e nada aconteceu. E essas pessoas que vendem sonhos, se auto-intitulando, né, o revolucionário da educação, o cara que vai revolucionar a didática, né, enfim, essas pessoas aí, elas vão continuar, elas vão enriquecer à custa de pessoas que acreditam em falcatruagem, tá bom? E a última coisa que eu falo para vocês é o seguinte, não acreditem, pelo love de God, pelo amor de Deus, não acreditem em falsos profetas. Esses gurus aí que tentam vender curso para vocês, moçada, pelo amor de Deus. Um professor bom, que está na internet, tá vendo? Os caras são anos estudando, ele te dá o conteúdo detalhadamente do básico até o elaborado. Então quando vem essas pessoas querer vender curso milagroso para ti, não cai nessa, porque tu já tá cansado, né, pessoal? Isso parece que se tu compra esses cursos, parece que tu é a tia do Zap, que tu cai ainda no golpe do Pix. Pelo amor de Deus, velho. Vai. Tu já tem 18, 20 anos, cara. Tu vai ficar caindo nesses golpes desses caras que querem te vender um curso que tu vai aprovar no Enem estudando só com ele, que nem professor é. Com uma pessoa. Pelo amor de Deus, deixa de ser ingênuo, tá, pessoal? E vamos cobrar as autoridades. Tô com vocês. Isso aqui foi só um desabafo, tá? Algumas coisas. Tem prints em prints. Eu não quero nem colocar isso aí, tá? Mas eu te convido, se tu tá curioso, entra agora no Twitter, no X, e deve estar no Trend Topics ainda, né? O Cancela o Enem. E lá tem muito material que tu vai ficar abismado. No mínimo, a gente espera uma resposta das autoridades. Camilo Santana, esperamos a tua resposta. Tamo junto, gurizada. Vamos seguir lutando. Até mais.